E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu queria contar a história de um jogo pra vocês. Um jogo aparentemente infantil, que eu achei por aí pela internet, mas que na verdade tem muita coisa por trás. Então se prepare, vamos falar muita coisa sobre Andy's Apple Farm. Só um aviso antes da gente começar aqui, cara. O jogo tem algumas cenas meio de violência, sangue e jumpscare, mas podem ficar tranquilos, tá? Que eu vou avisar pra vocês quando isso vai rolar com antecedência. Se você não gosta de tomar susto, pode relaxar que você não vai ser pego desprevenido, tá? Bom, vamos começar, cara. Seguinte, no game design em geral, muita coisa entra em jogo. A gente tem programadores, designers, roteiristas e animadores. É uma equipe imensa trabalhando em uma coisa só, que requer trabalho em equipe e uma boa comunicação. Só que um trabalho necessário que muitos esquecem são os beta testers, que são aqueles que conseguem o acesso antecipado do jogo com o objetivo de repassar para a equipe do jogo o feedback de problemas e sugestões. É um componente crucial para o jogo sair com o mínimo de bugs possíveis e também com a melhor experiência possível. Enfim, depois disso, eu decidi pesquisar mais sobre trabalhar com beta testing e foi assim que eu me esbarrei com um jogo chamado Andy's Apple Farm, que pelo que parece é um jogo infantil, cara, tem um gráfico infantil, uma proposta infantil e que era para ter sido lançado por volta dos anos 80, mas ele nunca foi lançado para o público. A única coisa disponível desse jogo pra gente jogar é a versão beta dele, que foi entregue justamente para os beta testers, né, avaliarem bugs e a experiência em geral. Bom, mano, então eu acho que a gente pode dar uma chance, né, e ver o que ele pode proporcionar pra gente. Quem sabe a gente não se diverte um pouquinho, né? Vamos abrir a parada. Bom, a gente inicia o jogo e nos deparamos com a tela de configuração do jogo, cara. Nada demais, pelo que parece. Dá pra mexer nos gráficos, na legenda e enter pra continuar. Só que antes da gente prosseguir, tem uma coisa que já me deixou um pouquinho desconfortável, cara, que é o que essa tela esconde. Se você der uma olhada na direita da tela, dá pra ver que tem uma parada escondida ali. Eu não sei se você já viu, cara, mas aumentando o brilho na imagem, a gente vê o que parece ser um monstro ou uma pessoa com uma cara e um sorriso bem ameaçador e doentio. E eu não sei o que pode ser isso, cara. A gente já acabou de abrir o jogo, então vamos só continuar aqui. Hello, this is Eastwood, Thomas Eastwood. If you're hearing this, welcome to the beta test of Andy's Apple Farm. As a beta tester, your goal is to find bugs and glitches and report them to me. I am fully aware the game is not finished. However, I will update the game as time goes on. Thank you, beta tester. Ok, vamos jogar a versão beta então. Então acho que, né, não esperem nada muito sólido ou polido. Só que uma coisa que me chamou a atenção foi essa última frase aqui. Em texto, tipo, ele não faz sentido no momento, mas na fala do dev, ele fala isso aqui, ó. E invertendo o áudio, a gente consegue a frase Please free us all. Por favor, nos liberte. Que também dá pra notar que não é o que tá escrito aqui, porque simplesmente não bate. Enfim, uma frase sem contexto, ou um texto que a gente não sabe o que é, vamos só seguir. Bom, a tela de início aparece, nada de anormal por enquanto, e a gente só clica espaço pra jogar. A primeira coisa que eu achei interessante, cara, é que na hora de escolher o arquivo do save, tem como criar um arquivo novo, né, ok, só que tem um que já tá com o jogo completo, mano, o que não faz muito sentido, porque a gente acabou de baixar o jogo. Como assim ele já foi jogado, mano? Por quem, cara? É claro que chamou minha atenção, né? Então a gente clica nele e nada muda, só que se você insistir em continuar clicando, isso aqui acontece. Exato, mano, o meu PC dá tela azul e tem que reiniciar. Só que só uma coisinha, cara, essa parece ser uma tela de erro comum do Windows, né? Mas usando um editor de imagem é revelado um rosto humano meio deformado no fundo, que a gente também não faz a menor ideia do que é. Tá, ok, já tem coisas sem contexto aparecendo, cara, sem sentido pra gente, mas no fim eu acredito que tudo vai se conectar. Bom, mano, reiniciando o jogo, vamos criar um novo save então. Capítulo 1. Andy's Apple Farm.
Hi, I'm Andy the Apple. Welcome to my apple farm. To move around, just press the arrow keys on your keyboard. You can talk with others by pressing the space bar. Let's go see how everyone is doing today. Ok, mano, a gente começa andando pela fazenda do Andy e caminhando um pouquinho, a gente encontra os amigos dele fazendo um piquenique. Hey fellas, what's up? Oh, hi, Andy. We're just having a picnic. Care to join us? Of course I would. Hello, Hi, Andy. Bom, os amigos do Andy convidam ele para um piquenique e a gente é apresentado, descobrindo o nome de cada um. Hiya, Felix, Melody, Margaret, Klaus. Ou seja, Félix, o peixe, Melody, a lua, a Margaret e o Klaus. So what are you all up to today? Oh, we're just eating right now. Care for an apple? Hey, after we eat, we should play some games. Hey, Andy, do you want to play with us? Of course I would. Perfect. Each of us has a bonus sticker. Collect all of our bonus stickers and we'll give you a prize. Oh wow, what's the prize? That would break the surprise, would it not? Oh yeah, I guess you are. It's the key to your house. You took the key to my house? Yeah, we did. But why would you... You gotta get all the bonus stickers to get it back. Já deu pra perceber que tem alguma coisa de errado aqui? O jogo começou a dar uns glitches estranhos e teve fala repetida e bug na sprite do personagem. Pode ser algo relacionado à beta, que o jogo tá incompleto, né, tá o início do jogo, mas eu acho que tem alguma coisa a mais aí. Vamos só continuar. Yeah, don't fret. This'll be fun. Well, if you guys say so, let's play some games. Ou seja, cara, os amigos do Andy pegaram a chave dele, né, da casa dele, e eles querem jogar vários minigames, que assim que a gente completar todos, a gente pode ter a nossa chave de volta, pra poder voltar pra casa. E aí cada personagem vai dar pra gente um adesivinho, se a gente ganhar o joguinho deles. Ok, mano, primeiramente vamos tentar falar com o Klaus, né, porque ele tá mais perto, mas ele diz que fala com a Melody primeiro. Alguma coisa, não dá pra ver porque a árvore tá cortando, mas deve ser tipo, eu tô ocupado, sei lá. Só que antes de ir pra Melody que tá na direita, eu decidi falar com a Margaret primeiro, porque tava mais perto, né, ela foi aqui pra baixo, e chegando perto dela e apertando o espaço pra falar, a gente inicia um diálogo. Hey, Andy, I was picking up fruits but dropped them all. Can you help me sort them into the right basket? Ela pede ajuda pra sortear umas frutas nas cestas, e é só apertar Y pra sim ou N pra não, então vamos sim. Thank you so much, Andy. I really appreciate your help. E aparecem as instruções do jogo de ordenação. Então são as setinhas para mover a mão, espaço para segurar a fruta, parece bem simples. E jogando o jogo é literalmente só isso, cara. Você usa a sua mãozinha para pegar uma fruta que tá do lado da Margaret e colocar na cesta certa que indica embaixo. É só isso e é um saco. Thank you so much for helping me out, Andy. For all your help, I'll lend you my bonus. Como a gente ganhou o jogo, o Andy recebe o adesivo e agora só faltam os outros joguinhos pra gente ter a nossa chave de casa de volta. Só que agora começa a ficar um pouquinho estranho, cara. Quando eu começo a andar pra encontrar os outros amigos, o jogo só trava. A gente chega na área do piquenique e o jogo simplesmente trava e buga. Pois é, eu não sei se você percebeu, mas tinha uma mensagem ali. Um erro ocorreu. Por favor, reinicie o jogo. Ok, mensagem de erro normal, só que embaixo tá assim, ó. O momento era supostamente para ser feliz, mas ela... tananã, alguma coisa, porque tem árvore na frente. Ok, mano, uma mensagem 100% sem contexto, mas vamos anotar isso aí, cara, porque a gente mais pra frente vai precisar linkar isso com alguma coisa. E agora acontece uma outra coisa interessante, mano. Aparece uma tela de erro bem grande com o texto: oh não, uma irregularidade aconteceu. Por favor, reinicie o jogo. Pressione ESC no seu teclado pra sair do jogo. Só que, mano, essa tela tem um barulho de fundo. Na real, tem vários sons. E tudo dura por volta de 3 minutos e meio. Então é muito fácil isso aqui passar despercebido, porque qualquer pessoa só iria apertar ESC imediatamente, tá ligado? Mas se você deixar aqui essa tela, aparecem vários sons que contam uma história por 3 minutos. Eu não vou deixar tocando por 3 minutos, cara, eu vou só cortar pra deixar um pouco de cada som e dizer o que eu entendo de cada um deles, então bora lá. Bom, primeiro toca o som de alguém dirigindo. Depois, os passos de alguém andando sobre a terra ou sobre a neve. Depois, a gente consegue ouvir uma conversa abafada. Depois, alguém digitando alguma coisa.
e depois um líquido sendo jogado e seguido de um som de isqueiro sendo aceso. Após isso, novamente, a gente tem mais passos, só que dessa vez mais rápidos. E por fim, a gente escuta o som de chamas e de madeira estalando. Ok, então dá pra gente formar uma ideia bem rasa do que aconteceu aqui. Esse áudio parece esconder alguma história por trás, né? Envolvendo pessoas e tacar fogo em algo com isqueiro e pessoas correndo, uma perseguição. Não sei, cara, ainda é muito cedo, então vamos só continuar, tá? Mas guarda esse áudio aí. Enfim, o jogo deu erro, cara, a gente reinicia o jogo. E vamos de volta aqui, cara, ao nosso objetivo de ganhar os minigames. Eu decido então finalmente falar com a Melody, a Lua, que se encontra na direita. E chegando perto dela, interagindo com ela, ela fala isso aqui. Hi, Andy. Do you want to play a song with me? E eu digo que sim. Awesome. Just let me grab that guitar and we'll play. E aí, mostra as instruções do jogo de música. É só acertar as notas com a setinha, então vamos lá. Só que quando você pensa que acabou, isso aqui acontece. E tudo fica escuro. E depois que isso acontece, a gente se depara com o Andy numa floresta coberta de neve. Ok, a gente consegue se movimentar aqui, cara, e indo pra direita no mapa, a gente se aproxima de um carro. E chegando perto, inicia um áudio, que foi gravado em 13 de março de 82. Is this thing on? Cool. Hey Cam, you want to see this? She seems busy. Anyways, I've been experimenting with a lot of cool technology recently. A lot of the video games I've been putting together haven't really been accepted by a lot of the publishers. So I was like, I need to do something really cool with this next one. So here's the first version of the new game I'm working on. I'm calling it Apple Acres for now, but I'm still working on the title. This game features all sorts of new technology that I've been working on. It has something called a CinemaScreen type monitor, so I feel like it'd be more immersive like movies. And on top of that, I've even allocated a lot of memory to adding fully cartoon characters during cutscenes. There's no way this one can't do well. Can't afford to have another flop. I've also been thinking about some other types of technology to make the characters a bit more lifelike. I don't know. It's not very... E o áudio corta do nada. Ok, nesse momento a gente descobre que alguém estava desenvolvendo um jogo e aprendemos o nome de uma pessoa chamada Cam, que parece mais um apelido na real. Enfim, continuando. Subindo para a parte de cima do mapa, a gente encontra uma casa com enfeites de Natal, só que não dá para entrar na casa, mas dá para espiar pela janela. E olhando para dentro, inicia uma cutscene com duas mulheres. A gente não sabe quem tá falando o quê, mas dá pra gente imaginar pelas falas e pelo comportamento das pessoas. Isabela, o que tá de errado é que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa sem eles. Hey, não é culpa sua. Não, eu sei que é minha culpa. Tudo é minha culpa. Não, não é, Bella. Você era tão... Eu sou a razão pelo qual o papai foi embora. Eu sou a razão pelo qual Louis se foi. Eu apenas quero que a nossa família volte a ficar unida. Mas as coisas estão fora do meu controle. Desculpa, eu sinto muito. Ok, vamos analisar isso aqui então, mano. Pela pose de desespero, eu acho que essa aqui é a Isabela. E ela tá se culpando pelo pai ter ido embora e por esse tal de Louis ter ido. Que da forma que ela falou, parece que ele morreu. Bom, e depois da cutscene, a porta da casa se abre e entrando na casa, isso daqui acontece. Só um aviso agora que isso pode ser um pouquinho perturbador, tá? Tá, ok então, mano. Depois de entrar na casa, uns gritos se iniciam de fundo, parece alguém desesperado, o cara pedindo ajuda, e várias imagens piscam na tela. A sequência de imagens é um incêndio numa floresta, uma casa queimada e destruída, a mão de uma pessoa morta ou desacordada e coberta por cinzas, e depois mais uma mão de... não sei se é da mesma pessoa ou de uma outra pessoa, sei lá. E depois as duas imagens do início se repetem e... o jogo continua normalmente como se nada tivesse acontecido.
Tá bom, é bem óbvio que algo relacionado a um incêndio aconteceu com essas duas meninas aqui, só que a gente não sabe o suficiente ainda. Mas eu acredito que aquela pessoa chamada Cam ou tá relacionada a essas duas ou é uma delas, porque em cima da fogueira a gente tem iniciais dos nomes A, I e K. O A a gente não sabe quem é, cara, não faço a menor ideia. O I pode ser de Isabela, que é essa menina aqui, e o K pode ser de Cam, que a gente também não sabe quem é. Pode ser essa menina, pode não ser. Não sei. Tá muito cedo ainda pra gente afirmar qualquer coisa, então bora só continuar. Tá, agora fica interessante, cara, porque chegando nesse momento do jogo, eu percebi uma coisa diferente. Eu pensei assim, pera, mano, porque quando a gente jogou o primeiro minigame lá, o da Margaret, nada aconteceu, foi só um jogo normal. Diferente desse da Melody, que tudo bugou e teve essa cutscene, será que se eu jogasse da Melody primeiro isso aconteceria também? Então o que eu fiz foi o seguinte, cara, eu deletei o save do jogo por completo, eu reiniciei totalmente do zero, e fui falar com a Melody primeiro, ao invés de falar com a Margaret. E eu fui lá, eu joguei o jogo da Melody inteiro sem nenhum bug, sem nenhuma cutscene, nada aconteceu. E aí, cara, quando eu terminei o jogo e eu fui andando de volta, o jogo bugou, apareceu uma outra mensagem de erro diferente e de resto foi tudo igual. Então eu chuto que os minigames só bugam e mostram segredos escondidos depois que você jogar um minigame, o jogo crashar, e aí o jogo começa a ficar sinistro. Então vamos lá, mano. Eu vou fazer o seguinte, cara. Primeiro eu vou deletar o save do jogo várias vezes pra gente jogar os minigames de primeira sem bugar e mostrar a mensagem de erro de cada um, ok? Enfim, cara. Terminando o jogo da Melody primeiro, o jogo buga e essa frase aparece. Ela não se foi. Ela continua aqui. Ela quer que você nos liberte. Por favor, nos liberte. Por favor, nos liberte. E depois aparece a tela de erro. Ok, se a gente terminar o jogo da Margaret primeiro, que foi o que a gente fez, a gente pega aquela mensagem que a gente já viu, né? Só que se a gente ativar a mensagem de um outro ângulo, a mensagem inteira se revela. E fica, o momento era supostamente pra ser feliz, mas ela podia sentir a pele dela descascando. Pois é, mano, eu acho que isso dá pra relacionar com uma coisa já. O Klaus, a gente não consegue falar com ele de primeira, cara, porque ele exige que a gente jogue em outro minigame primeiro, então tanto faz ele. Só sobrou o Félix. Eu fui jogar o jogo do Félix pela primeira vez e é aparentemente um jogo de pesca. Hey dude, how's it going? You wanna play a fishing game? Yeah, that's more like it. Let's play. É só a gente pegar peixe e desviar de umas botas. É bem fácil, bem tranquilo, cara. E terminando o jogo e voltando pro piquenique, o jogo buga como esperado, e também como esperado, a mensagem de bug é diferente. Ela diz o seguinte: ele se afogou naquele dia, no fundo do lago. Ela não salvou ele. Não é culpa dela. Não é culpa dela. Juntando as três, a gente tem isso aqui, cara. Dá pra relacionar uma coisa com a outra, mas não dá pra saber o que é certo ou não. Então vamos só esperar pra gente descobrir mais coisa, e depois a gente volta pra essas frases aqui, tá bom? Enfim, cara, vamos lá então. Como eu expliquei já, a gente tem que jogar o jogo primeiro. A gente inicia o jogo, joga o primeiro minigame e nada acontece. Aí tem a tela de crash, e depois disso, qualquer minigame que a gente for jogar, ele buga e revela algo pra gente da história escondida. Então a gente vai pular essa primeira etapa, até porque eu já fiz, né? E ir direto pros segredos escondidos dos jogos. Então bora pro minigame da Margaret agora, que se encontra embaixo do mapa. Então, como a gente sabe, como o jogo já crashou uma vez, é esperado que algo aconteça nesse. E eu descobri, cara, que esse minigame da Margaret, duas coisas podem acontecer. Uma acontece se você jogar até o final, e a outra acontece se você tentar meio que bugar o jogo no meio do jogo. E eu vou fazer essas duas coisas então. Enfim, o jogo é a mesma coisa, cara, nada muda por enquanto. É só pegar as frutinhas e colocar na cesta, só que aí é que tá, cara, tem aquele bug que eu falei. É possível a gente mover a mão pra fora da tela do jogo, e fazendo isso, isso aqui acontece. Agora vai ter um jumpscare bem levinho, tá? Thank you so much for helping me out, Andy. For all your help, I'll lend you my bonus sticker. Ok, vamos analisar isso aqui. O jogo começou a bugar, a Margaret ficou invertida, e depois o fundo fica invertido e aparece na tela uma imagem de uma pessoa censurada com o texto "Você sabe exatamente o que você fez", seguido de uma sequência de vários 0 e 1, cara, que é claramente um código binário, e traduzindo esse código a gente consegue o nome Cameron.
Pois é, eu acho que é o nome completo daquela pessoa chamada Cam, que a gente já viu anteriormente. Depois de um tempo com a tela escura, uma imagem de uma família aparece. E de acordo com a data, foi uma foto tirada na véspera de Natal. Só que embaixo aparece um texto falando assim, ó. Mas aquele seria o último Natal que nós passaríamos juntos. E corta pra foto toda vermelha, com os rostos de todo mundo censurado com borrão preto e a data distorcida que mudou pra 24 de dezembro de 82. Exatamente um ano depois. Ok, eu acho que essa mensagem indica que algo ocorreu com essa família, né? Porque aquele seria o último Natal que eles passariam juntos. E um dia antes do Natal de 82, todos da família foram censurados por um borrão preto. Talvez indicando a morte deles? Não sei. Enfim, cara, mas voltando pro minigame da Margaret, a gente também, ao invés de mover a mãozinha pra cima pra ativar esse evento, a gente pode só jogar normalmente até acontecer algo, cara. Então, sim, se você jogar só até o final, no momento que você vai pegar o adesivo pra ganhar o jogo, isso aqui acontece na tela. Só um aviso, vai ter um jumpscare agora também. Aparece ela toda deformada, com os olhos estranhamente reais, e na direita embaixo, a data daquela foto da família toda distorcida. Depois que isso acontece, é iniciada uma cutscene, a gente pode ver um homem e uma mulher conversando dentro de casa, e de novo, o diálogo não tem indicativo de quem tá falando, mas a gente consegue presumir com a movimentação dos personagens. Você tá agindo como se nada tivesse acontecido. Você sequer se importa com o que aconteceu? Você deve estar brincando comigo. Não foi culpa dela. Foi um acidente que estava fora do nosso controle. Fora do nosso controle, sim. Mas do dela, ela estava bem ali porque ela não o salvou. Ela estava com medo, Thomas. Você não pode culpá-la por isso. Por que não? Cala a boca. Apenas cale a droga da sua boca. Eu não vou deixar você culpá-la por um acidente. Sai daqui. Só vai embora, Thomas. Só vai pro bar e vai beber ou sei lá. Você é bom nisso. E depois, rapidamente, a sprite da mulher muda para a sprite da Margaret. E o jogo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Bom, tiveram várias informações novas, mas bora tentar entender o que a gente tem até agora. É bem óbvio que a mudança de sprite indica pra gente que esses personagens desse jogo aqui têm uma ligação direta com essas pessoas da história por trás do jogo. Não só isso, mas também a Margaret aparecendo com um olho humano também, né? E além disso, cara, a gente aprende o nome de mais uma pessoa, que é uma pessoa chamada Thomas. E eu não sei se você notou, mas essa cutscene acontece no mesmo local daquela outra cutscene na casa com enfeites de Natal. E aquela cutscene mostrava a Isabela se culpando por algo, e nessa cutscene mostra o Thomas a culpando, né? Que tem muita chance de ser essa Isabela. Então, por enquanto, eu chuto que esses dois aqui são um casal, né? O Thomas e essa mulher sem nome ainda, talvez a Cameron, e eles são pais daquela menina, a Isabela, que fez alguma coisa, e o pai culpa ela por isso. Enfim, cara, vamos pro minigame do Felix, então. Como a gente já viu, é só um minigame de pescaria, mas ele também esconde 2 finais, dependendo do que você faça. O jogo começa normal, a gente tem que pescar os peixes, desviando das botas do caminho, e é bem facinho, cara. Só que em um momento da pescaria, o nosso rosto começa a bugar e fica todo preto, sei lá porquê. E assim que a gente pega o nosso último peixe, isso aqui aparece no fundo do lago. Pois é um corpo. E pegando esse corpo e trazendo pro Felix, a gente ouve isso aqui. A search is underway for a child who fell off a rowboat and never resurfaced Thursday evening. According to the Pumpkin County Sheriff's Office, deputies responded to the scene yesterday, October 14. The victim, a 10-year-old male, and his sister fell off a rowboat late at night. The girl returned home safely, however, the young boy has not been found as of yet. Hey, good job, man. Here's a bonus sticker just for you. Take it. Então, é um áudio que se parece ser da polícia ou da mídia local, que nos informa sobre um desaparecimento de uma criança. E no final da mensagem de áudio, tem uma mensagem esquisita que aparece que são vários Y3+, que é uma mensagem bem tranquila de entender, cara, é quase um lit. O 3 vira o E e o mais vira um T, formando a palavra yet, ou em português, ainda. Ou seja, o corpo do menino não foi encontrado ainda. Esse minigame também tem uma outra possibilidade de fim, que é bem mais esquisita, que é quando chega na hora de pescar o corpo, ao invés de você pegar o corpo e levar pro Felix, a gente pode levar o corpo pra margem do lago, e se a gente fizer isso, isso aqui acontece.
Ok, mano, bora analisar o que aconteceu. Primeiro, quando tava bugando na tela do Félix, apareceram uns textos esquisitos que claramente era pra significar alguma coisa, mas eles estão criptografados. E pesquisando um pouquinho, a gente descobre que é uma cifra de César, que de um jeito fácil de explicar, cara, é basicamente você pegar 2 alfabetos de A até Z, só que um deles, as letras são movidas um número fixo de vezes, tanto pra trás quanto pra frente. Então, nesse caso aqui, a chave da cifra é -1, que a gente descobriu só, tipo, testando até conseguir. Ou seja, é só você pegar o alfabeto normal e diminuir uma letra de cada letra. Então o A fica Z, né, porque deu a volta inteira até o final, o B fica A, o C fica B, o D fica C e assim vai. Então a gente tem o seguinte, cara, essa mensagem fica: mas não foi culpa dela. Nós não estávamos sozinhos naquela noite. Eu não culpo ela. E em seguida, a gente vê uma imagem de uma menina totalmente assustada em cima de um barco. E depois que a tela pisca, mostra a silhueta de uma pessoa atrás dela. Bom, pelo que tudo indica, essa menina deve estar envolvida no acidente que a polícia reportou naquele áudio. E se você notar, cara, ela tem um cabelo ruivo e um vestido rosa, igual a garota que aparece naquela cutscene com a Melody, dando a entender que essa mulher no barco é a Isabela que é a filha do Thomas, que culpa ela por ter feito algo, ou melhor, não ter feito algo. E a única pessoa que defende ela é a mãe, a Cameron. Porque se a gente dá uma olhada naquela foto da família, esse cara eu acho que é o Thomas. A esposa dele é essa, a Cameron, que é um nome feminino, né? Porque a gente já viu o Thomas falando com ela. E ela tem um cabelo loiro. Ela já apareceu em 2 cutscenes, uma falando com o Thomas e outra com a filha. E a filha deles de cabelo ruivo é essa aqui, a Isabela. A gente só não sabe nem tem um nome de quem é esse filho menor. Mas é bem possível que seja a vítima daquele acontecimento do barco. Ok, mano, agora só falta um minigame, que é o minigame do Klaus, o relógio. Só que antes da gente completar ele, tem uma área secreta do mapa que a gente consegue entrar. Então, ao invés de falar com o Klaus direto, a gente desce na área do piquenique e conseguimos entrar no meio das árvores, que nos leva para uma área escondida. Chegando lá, cara, é uma área toda escura e a gente vai andando e vai revelando sprites dos personagens, alguns meio bugados, outros totalmente deslocados assim. E chegando no final disso tudo, a gente chega num local que tem uma menina chorando, encostada em um barco à beira do lago. Interagindo com ela, ela começa a falar com a gente. Me desculpa, eu não tive a intenção. É tudo culpa minha. O que a mamãe e o papai irão dizer? Me desculpa, Louis. Eu não pude. Me desculpa, me desculpa. E em seguida, aparecem 2 imagens na tela, enquanto um diálogo distorcido toca de fundo. Pois é a foto de um lago e o rosto de um menino que eu chuto que é esse Louis. E esse áudio que foi dito, se a gente colocar no editor, diminuir a velocidade dele e inverter tudo, a gente ouve essa sequência de letra e de número. 4C, 6F, 75, 69, 73. É um código que está em hexadecimal e traduzindo para texto, a gente consegue o nome Louis. Ok? Então acho que tudo indica que esse Louis é o nome desse menino e como falta só uma pessoa que tá sem nome, vamos associar que esse aqui é o Louis na falta de família. Ok, resumindo agora então, o que a gente consegue deduzir? A Isabela e seu irmão Louis são 2 vítimas envolvidas no acidente de barco, né, que a gente ouviu da polícia, que a irmã sobreviveu, mas o irmãozinho dela não. Tanto que a gente pegou o corpo dele no lago, no minigame do Félix, e se comparar o corpo do lago